Oi, Edu, boa tarde. Boa tarde, Gólico. Boa tarde, nós de novo. Por enquanto, só nós. Esperar um pouquinho, né? Em torno de É, minuto. já. Ah, legal. Então, eu estava lendo, aliás, eu não, nós estávamos estudando o livro Os Mensageiros, o capítulo, logo depois do caluniador, tem um capítulo do caluniador, que é o caso do Ivan, né? Se você, não, do Paulo, aliás. Aí no capítulo seguinte eles recebem lá a visita da família Bacelar, eu não sei se você lembra dessa história. E o Bacelar falando do descompromisso dos encarnados com relação aos compromissos que assumem aqui na Terra. É bem longa a história no capítulo lá. Eu disse, meu Deus, como está atual. E a gente lê esses livros de André Luiz, a impressão que a gente tem é que foram escritos agora, esse ano. É Obra, desse jeito, é né? muito atual, pelo Eu digo, amor. meu Deus, eles se escreveram, parece que olhando para o futuro, parece que eles tinham diante deles uma tela mostrando o futuro, porque se na década de 40, 50 as coisas já eram daquele jeito, e está tão atualizado esse livro, meu Deus, esse e os outros. Mas é isso, vamos que vamos. Boa tarde, Marlene. Oi, Marlene, Boa bem-vinda. tarde, obrigada. Ontem eu tomei a vacina da gripe, estou aqui meio baqueada. Reaçãozinha básica. Rapaz, eu já não tomo para não ficar assim. Não, é melhor ficar assim do que gripar, não tô é doido. É. E a minha filha foi comigo, aí eu fiz a careta, né, na hora que a moça aplicou a vacina lá no posto. Ela disse, doeu, mãe? Eu disse, enjoozinho, uma dorzinha enjoada. Não é uma dor enjoada. Eu digo, primeiro, por medo de picada de agulha, não tenho, não, sou tranquila em relação a isso. Agora, o líquido, né, da vacina entrando, ele queima, assim, de início. Você sente o líquido queimando por dentro. Mas depois passa. Melhor isso aqui do que a gripe. Eu vou dizer uma coisa. A gente se recuperar de uma gripe, menina, é cruel. Do livro. É melhor só a reaçãozinha básica, que é dor de cabeça, tô toda assim na frente, e uma leseirazinha, uma moleza no corpo, né? É que para mais tarde eu tô boa, tô pronta. Bora lá, vamos começar. Expedito, amor, faz a prece, tá em condições hoje? Boa tarde, estou sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar nossos corações, serenar nossas almas e focarmos nesse estudo, para que possamos absorver o aprendizado da mensagem de hoje. E possamos ser gratos a Deus por tudo e por todos em nossas vidas. Que Jesus Cristo e Nossa Senhora esteja conosco sempre e que possamos não pedir para diminuir nossas dores, mas sim que nos dê força, coragem, resiliência, resignação para enfrentarmos os desafios, as provas, as expiações e continuarmos firmes, acreditando no amor de Cristo. E agradecer por todos que aqui estão reunidos, encarnados e desencarnados, nesse momento de prece e de busca de aprimoramento. Que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Inimigos queridos,
é um texto melhor do que o outro, cada página. São muitos aqueles que surgem na condição de inimigos, não obstante, queridos. Filhos ingratos, que se comprazem em atormentar pais abnegados e sensíveis. Outro texto bem atual, Edu. É isso. Falávamos ontem sobre isso na frente. Companheiros que recebem carinho e os retribuem mediante agressões e azedumes. Vixe, isso é demais. Pais incompreensíveis e exigentes, embora respeitáveis. Esposos cruéis, que desconsideram o outro consorte e o crivo de censuras injustificáveis. Conhecidos que desfrutam de bondade e, todavia, são indiferentes ou irreconhecidos. Encontram-se na mesma rota, como adversários que se beneficiam sem cessar e não desperdiçam uma oportunidade para ferir e malsinar. Não te irrite com eles, vencendo a tentação do revide, através dos mesmos abomináveis recursos. Ninguém surge na tua paisagem evolutiva como resultado do acaso, em instância destituída de finalidade. Estes atuais inimigos queridos ressurgem do teu passado espiritual como bênção, para que treines paciência e aprimores a capacidade de amar. Reagem negativamente porque ainda têm impressos nas telas do inconsciente os males que lhes infligiste. É certo que não têm o direito de cobrar-te as dívidas. Todavia, a fase em que estagiam é de desequilíbrio, sentindo-se impelidos aos infelizes esforços a que se entregam. Reencarnaram-se em tua família, ao lado ou próximo de ti, a fim de que se reajustem programas e compromissos interrompidos, cada qual se recuperando do próprio erro. Alguns intentam melhorar-se e não conseguem nos primeiros embates. Dá-lhes novas oportunidades. Insta com a tua afeição a ponto de permitir-lhes redescobrir, ora em situação melhor, firmado em propósitos superiores, quais os que abraças. A vida é uma sucessão de ensejos ditosos, a que deves recorrer para o teu progresso. Esses inimigos queridos são afetos que distanciaste e agora retornam magoados, em desajuste, carentes de amor, que deixaste em sofrimento no capítulo já percorrido. Se eles, porém, não mudarem de atitude em relação a ti, prossegue a si mesmo, confiando no tempo e não te deixando abater nunca. Os teus inimigos queridos constituem, neste momento, desafio ao amor que deverás dispensar-lhes com crescente demonstração de carinho. Quando te resignas diante dos testemunhos, estes perdem a intensidade perturbadora. Muito atual, é tudo que a gente vê. Eu, como professora, conhecendo as histórias dos alunos, muito desajuste no lar, alguns pais, agora no caso das mãezinhas, do sopão, vendo questão dos filhos ingratos. Quando eu estava na ativa, eram os alunos dizendo que os pais eram incompreensíveis, além do próprio relacionamento conjugal. Então, muito atual sempre. Bora lá. Antes de eu deixar abrir aí espaço para vocês, eu me recordo aqui de um casal de trabalhadores da UEC, casal jovem, povo novo, casados há um bom tempo, casados há
há mais de 10 anos, foram primeiro se preparar, né, para a chegada do filho, foram primeiro investir numa casa, um meio de transporte, para dar o máximo de conforto e segurança para o filho. Finalmente, a gravidez chega. Os 3 primeiros meses, aqueles inconvenientes de sempre, os enjoos, aquelas coisas todas, mas acompanhamento do pré-natal e tudo mais. No 4º mês, quando vai para o pré-natal, mediante os exames que são feitos, descobre que a mãe tem, eu não consigo lembrar bem o nome da palavra, não consigo lembrar, mas quem souber me diz aqui, me relembra, que é quando, acho que é trombofilia, quando o corpo da mãe rejeita o feto e corre-se o risco do aborto espontâneo, né? E aí ela teve que, do 4º mês em diante, ela ficou usando uma vacina, umas injeções, que são aplicadas diretamente na barriga para sustentar o bebê. No 5º mês, ela teve pré-eclâmpsia, teve que ficar internada. Então, ela ficou internada do 5º ao 9º mês. Só foi liberada nas festas de fim de ano para ir para casa, mas teve que voltar rapidamente para o hospital, e no dia 3 de janeiro, o bebê nasceu, né, prematuro, era para nascer no final de janeiro, início de fevereiro, e o menino nasceu logo, e ele nasceu paralisia cerebral, uma série de dificuldades. Essa criança não dormia e nem deixava os pais dormirem. Chorava direto, 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 direto. E a mãe ainda ficou internada, né, com ele no hospital. Ele nasceu pesando 800 gramas, não tinha condições de receber alta enquanto não atingisse os 2 quilos, pelo menos 2,5 quilos. Enfim, uma situação bem complicada, muito complicada. Não tolerava o leite materno, tinha alergia, fez cirurgia do intestino, porque não... Olha, sabe assim, uma dificuldade muito grande. E daí, a UEC fez, né, uma apometria para eles, para ver se poderia ajudar, que meios, né, porque o objetivo da apometria não é só descobrir quem você foi no passado, é através disso daí, de atos que você tenha praticado, que se pode tentar reverter, você tomando ciência, né, do que você fez e como você pode remediar agora. E daí, essa criança tinha, como é que eu digo, um grande número de obsessores que não queriam deixá-lo reencarnar. Por isso, o risco de aborto, por isso o parto prematuro, por isso todas essas dificuldades. E que os pais tinham se comprometido a receber esse bebê para dar-lhe, né, essa oportunidade. Então, por muito pouco, mãe e filho não vão dessa para outro plano, por conta desses obsessores que não queriam que essa criança nascesse. Muito forte. E o bebê não dormia, era um cochilozinho e acordava gritando, 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 desesperado. E daí eu me prontifiquei, quando eu tomei na minha concepção, eu podia fazer alguma coisa. E era sempre, antes de dormir, eu em prece, conversando com o bebê, acalmando, acalentando, porque os pais já não conseguiam dormir. Aí imagina aí o estresse, né? O bebê nessa condição, aí não dorme, pai precisando trabalhar no dia seguinte, sem condições, que ninguém dormia. 2h pouco da manhã, ele mandava, fazia um videozinho chamado, sabe que eu estou acordado,
para ver o grito da criança. Era grito, era desesperador. E eles têm o conhecimento da doutrina. Então, aí é nessas horas você diz, olha, faça a prece, fique em oração, aplique um passo. Mas, diante de todo aquele contexto, não estavam colocando em prática um conhecimento que tem. E aí eu fiquei conversando muito tempo com esse bebê. Passaram-se os meses, tempo. Aí eles foram para o EC e levaram o bebê. Aí eu sou louca por criança. Aí eu fui lá pegar o bebê. Eu disse, olá, meu amor, como é que você está? O menino me deu um sorriso largo. Vou dizer, eu cheguei, é claro, toda criança faz isso. Mas assim, como eu falava, ficava conversando assim, e a criança me procurando com o olhar. Aí eu disse, o que é que esse menino tem, Godo? Eu vou deixar ele contigo agora. Contigo ele fica mais calmo. Eu digo, pode ser porque eu converso muito com ele antes de eu dormir. E eles depois confessaram. Então, é por isso que esse menino tá dormindo mais um pouquinho, está conseguindo dormir algumas horas. Eu digo, não sei se sou eu que estou fazendo esse milagre, mas eu, longe da situação, longe do estresse, compreendendo né, a necessidade dessa criança, a dificuldade dessa criança em nascer, em se manter vivo, e ele tem, né, ele já foi descartado, ele nunca vai falar, ele não vai andar, mas os pais são ali investindo, é terapia por cima de terapia, é fisioterapia, é fono, é tudo no mundo, para dar a maior independência possível para a criança. Eles não desistiram de jeito nenhum. No início foi muito difícil para eles, mas que agora estão mais sabendo, né, da dificuldade, da perseguição em cima desses obsessores, eles estão ali, amparando essa criança. Uma outra criança também, familiares da UEC, a menina já tem 7 anos, e a menina não se alimenta, não é tudo no mundo que ela come. É uma dificuldade enorme para essa menina comer. E não há apometria. Se apresenta comida assim para ela, toda criança é louca por doce, por bolo, né, por sorvete, essas coisas. Ela se desespera quando se mostra comida para ela. É pouca coisa que ela come e olhe lá. E aí, também na apometria, ela morreu envenenada. Ela foi envenenada através de comida. A outra encarnação dela. O medo da menina de comer é assustador. Então, quando a gente né, não tem assim, essa noção, não tem essa informação, não tem, principalmente pais que não têm conhecimento nenhum de vidas passadas, de resgate, de tudo, muitos não conseguem, né, enfrentar essa tarefa, porque dá trabalho demais. Olha, é impressionante os queixumes da mãe sobre a dificuldade da menina. É bem complicado. Chegaram a se separar, o pai não aguentou aquilo, aí a mãe é mãe solo agora, por conta da criança com todas essas limitações. Então, se a gente tiver, né, essa sensibilidade de encarar aquele que me dá trabalho, aqui no texto fala das pessoas com as quais a gente não consegue conviver de jeito nenhum, e eu estou falando de situações, questões assim de saúde mesmo, mas mesmo assim, se a gente não tem equilíbrio emocional para lidar com essas situações, fica bem difícil mesmo. Pronto, falei um tempão, agora é vocês. Todas as relações entre pais e filhos, ou companheiros de jornada dentro do mesmo grupo familiar, nós aprendemos que trazem relações ligadas ao nosso passado, né? Os grupos familiares, eles são formados assim, né? E no início da sua fala, quando você trouxe esses problemas, acho que para aclarar um pouquinho aqui os comentários seguintes, porque eu ia fazer referência a uma
nosso estudo de ontem, quando um companheiro aqui da casa chegou, estava meio que indignado com o próprio filho, assim, sabe? O Paulo sabe quem é, eu não vou precisar citar nomes. Por conta das atitudes juvenis ainda do filho dele, e ele aconselhando o filho, tentando aconselhar, fazê-lo enxergar que as coisas não deveriam ser resolvidas da forma que ele estava tentando resolver, e eu procurando mostrar para ele, ele disse, olha, Cícero, eu já passei, você também já passou pela mesma fase, pela mesma idade, e tenha certeza que ele vai despertar para os seus conselhos lá na frente, da mesma forma que nós ignoramos os conselhos dos nossos pais, a gente achava que era bobagem, ele também vai despertar. Ele é policial, né? Militar, tem uns 5, 6 anos de corporação. E, claro, eu disse a ele, olha, com o tempo de corporação que eu tinha também, eu também tinha a visão que ele tem, eu também talvez agisse da mesma forma que ele está agindo agora. Mas hoje não, hoje o tempo vai mudando a gente, vai fazendo a gente ver as coisas de um outro jeito, né? E ele estava meio que indignado, embora a gente conversando, porque o filho o distratou, né, pelo fato de ele estar aconselhando. O filho usou esses termos mais ou menos assim, olha, se for para conversar besteira, é melhor só ficar calado. Quer dizer, isso deixou ele tanto revoltado, né? Não se preocupe, não, que isso aí não é exclusividade sua, da sua casa. Quantas vezes os nossos filhos não ignoram, né, e até nos tratam com desdém diante dos conselhos, das orientações que nós buscamos dar para eles. E essas questões, elas só serão resolvidas com o tempo, com o amadurecimento deles. Não adianta. A gente vai tentando aconselhá-los. Ainda hoje, mesmo na idade que a gente já chegou, a gente também ainda bate a cabeça, ainda erra muito, ainda faz coisas que certamente os nossos avós, se estivessem vivos, estariam nos aconselhando a não fazer. É aí que a gente começa a entender o sentido daqueles que dizem que a vida começa a realmente ter sentido quando a gente chega na chamada melhoridade, né? Há quem diga que não, porque a chamada melhoridade, que é nos 60, 70 anos, quando começa a doer tudo, que a gente começa a ficar crocante, né? Começam a vir os problemas de saúde, a quem se reclame, a quem se queixe. Mas se a gente for analisar sob uma ótica bem mais espiritual, menos materialista, menos material, essa sim é com certeza a melhoridade. Porque a gente passa a enxergar o mundo muito diferente da forma que a gente enxergava quando era adolescente. Gente, quando a gente está na adolescência, nessa fase de juventude, que tudo parece florir na vida da gente, é como se a gente tivesse uma venda nos olhos e não consegue enxergar o mundo tal como ele é, né? E quando a gente vai chegando nesse período, embora o corpo físico já não responda mais da forma que nós gostaríamos, tenho certeza que, pelos que eu conheço, eu não conheço a Marlene, mas a Expedito, o Paulo, você e eu já estamos assim numa faixa etária que não somos mais jovens para fisicamente falando, já sentimos as nossas dores físicas, já tomamos os nossos comprimidos, mas eu tenho certeza que hoje os comprimidos, as medicações, as deficiências, as limitações que o nosso corpo oferece, a gente sabe que faz parte de um processo natural, mas eu tenho certeza que nós estamos felizes porque a gente conseguiu chegar a um grau de maturidade, embora ainda não seja o desejado, em que a gente já consegue enxergar o mundo dessa forma, né? E nada, como diz tem uma música do Arnaldo Antunes que diz assim, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, né? A barba vai crescendo e os cabelos da cabeça vão caindo para a cabeça aparecer, o tempo vai mostrando que agora é para valer, que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai dizer. Enfim, aí ele sai discorrendo sobre essa questão da velhice, né? E que tem coisas que a gente só aprende. Eu falava para ele, olha, meu irmão, nós aprendemos na doutrina que somos convidados pelo caminho do amor e pelo caminho da dor. Muitos de nós ainda estamos trilhando o caminho da dor. Então, o seu convite, o seu conselho é um convite do amor, que hoje ele, não só ele, mas os meus, os de todos, não querem ouvir. Então,
se nós continuarmos a não querer o caminho do amor, vai vir o caminho da dor. Isso é inevitável para todos. Aí ele falou, mas eu tenho medo que não dê tempo, né? Ele despertar, e algo pior aconteça com ele. Isso é uma preocupação justa, você como pai. Porque no mundo de hoje as coisas não estão para brincadeira. A única coisa que você pode fazer hoje, que eu lhe aconselho, é orar por ele. Orar por ele, ele disse, porque eu não digo mais nada não. Ele falando, né, que não ia mais aconselhar, lavava as mãos. Eu disse, lave as mãos, mas lave suas mãos com as suas orações, pedindo para a espiritualidade, para que de repente ele possa ser tocado, né, e vai ser tocado por você. Então, é complicado, gente. É sempre muito difícil. Então, quando a gente vê histórias como essas, que a Godwin contou, a gente vê que os problemas com os nossos filhos não são absolutamente nada. Não são nada perto de situações como essas que a gente trouxe aí, que ela trouxe, nos apresentou para a gente. A gente sabe que existe um comprometimento desses pais, dessa mãe, né, com essas crianças. Eu não sei onde foi que eu li, para encerrar meu comentário, eu não sei se foi no Nossos Filhos São Espíritos, é uma dessas obras, eu não me recordo qual, que diz que essas rejeições entre o nascituro e a mãe são vibrações antagônicas de espíritos que estão numa condição ainda de desarmonia, são desafetos do passado. Então, por exemplo, tem muita mulher que durante o período de gestação sentem muito enjoo, sentem muitos incômodos, né? E esses incômodos, esses enjoos assim acima do normal, muitas vezes são essas vibrações em choque, né? A gravidez são mais tranquilas, né? A mãe passa os 9 meses ali, aquela coisa leve, suave, alegre, e há gestações que realmente são dolorosas para ambos os espíritos que ali estão, né? E o caso que você trouxe aí, cremos nós, né, que seja um desses casos, né? E é desde a gestação que ela traz essa carga, né? E talvez a prova disso seja o fato dessa criança ter nascido com essas limitações, inúmeras limitações, né? Então, é uma prova muito, muito, muito difícil de ser vivida, de ser vivenciada. Então, agradeçamos a Deus pelos nossos cabeça dura que a gente tem em casa, né? Porque nós estamos no lucro. No lucro, mas eu olho para meus filhos, eu digo, meu Deus, como eu sou grato por eles. Apesar de serem cabeças duras também, eu digo, não faça isso, não vá por aqui, não vá por ali e tal, aquele negócio todo. Mas eu não tenho do que reclamar com relação a ele. É o tempo de cada um deles, é o tempo deles. Né? Então é isso. Né? Por tudo, vamos dar graça, não só a questão dos filhos, mas a questão dos companheiros. A gente sabe que não é por acaso. As esposas, os maridos, tudo tem o seu processo, o seu porquê. Né? Aí a gente termina com aquela fala de Paulo, né? Por tudo dá graça. Por tudo a gente tem que agradecer. Né? Porque esses filhos ou pessoas complicadas na nossa estrada, não foi Deus, não foi a espiritualidade que colocou, fomos nós mesmos que colocamos. Né? Tem um caso lá no livro Missionário da Luz, de Anacleta, acho que é esse o nome da personagem, e que ela vai reencarnar novamente, já deve estar reencarnada pela época que o livro foi escrito, né? Acho que trazendo 3 ou 6 filhos, né? Difíceis de relacionamento, para tentar colocá-los no trilho, no caminho certo, porque ela própria foi quem os tirou do trilho. Então, graças a Deus que hoje nós estamos aí, mesmo com as nossas limitações, que são inúmeras, mesmo ainda não sendo esses exemplos que deveríamos ser para os nossos filhos, mas a gente já está conseguindo, pelo menos, tentando, né, direcioná-los, né, por um caminho. Né? E a nossa tarefa não vai se encerrar agora, ainda que hoje a gente não consiga, ou não tenha conseguido direcionar os nossos filhos da forma que a gente gostaria, e ainda que eles estejam em caminhos equivocados e desencarnem dessa situação, a misericórdia de Deus sempre nos dará novas oportunidades de recomeçar, porque o amor dos pais, da mãe, ela nunca vai deixar de acompanhar os seus filhos. Né? Então, outras oportunidades certamente surgirão para esse entendimento. E é isso, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que
o título soa até meio irônico, né? Quando você colocou lá no grupo, o título do tema de hoje, Inimigos Queridos, eu já é isso aqui. Inimigos Queridos, o estudo de hoje, aí depois eu fui entender que era o tema. Por que são inimigos queridos? Porque são esses desafetos de ontem, né, que nos permitem exercitar o sentimento do amor divino. Né? Porque, como diz o Evangelho, né, se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, que recompensa teremos com isso? Os publicanos também não fazem o mesmo? Então, é desafiador, é difícil, é. Aí eu me lembro de Esperita, quando ela falou ontem, né, que gostaria muito de receber novamente os filhos que ela ama tanto nos braços novamente, né? É provável, né, Esperita, que vocês voltem novamente, né? Mas o amor entre vocês já foi consolidado, né? Talvez nós precisemos receber nas encarnações seguintes aqueles que esse amor ainda não foi construído, né? Então vai ter sempre no grupo familiar aquele filho mais complicado, aquele mais difícil, né? Aquele que dá mais um pouquinho de trabalho, porque é esse justamente em que o amor ainda não foi consolidado. E a gente vai sempre estar recebendo essas criaturas debaixo do nosso teto. Então é isso. Eu não sei se eu falei demais, se eu falei, mas enfim, eu abro aí a reflexão para que vocês possam falar também. Boa tarde a vocês de novo. Se eu não dei ainda, se eu dei, estou dando de novo. É, essa história de inimigos queridos me faz muito pensar que eu tenho dois casais de filhos. A minha segunda filha, acho que a gente nunca se deu bem. E vou ser honesto, eu criei meus filhos na rédea curta. Disse a eles que só teriam liberdade quando tivesse de maioridade, porque adolescente não sabia o que fazer com liberdade demais, era o meu pensar. E eu queria dar para eles tudo aquilo que eu não tive, mas não em bens materiais. Tanto que eu nunca trabalhei quando meus filhos eram muito pequenos, porque eu achava que eles precisavam de uma mãe com eles, 24 horas, mesmo que faltasse o alimento. Mas eu estaria com eles, dando meu amor, meu apoio, ensinando o que era certo, o que era errado. E a minha segunda filha sempre foi muito difícil. A minha segunda filha e o meu último filho. A minha segunda filha sempre foi muito difícil. E aí, depois que passou o tempo que eu adoeci, ela sentia um ódio quando eu estava doente. Porque primeiro ela achava que eu adoecia porque queria, é tanto que teve uma vez que ela disse até assim, e ela me queria falar alto, aí quer dizer, baixa o tom, né, José? Tu baixa o tom, tá falando que não parecer o teu, não. Ela, a senhora não percebe que quando a senhora está doente, a energia fica ruim dentro de casa? Eu disse, mas eu sou só uma, vocês são cinco, e a minha energia prevalece a de vocês, por que vocês então não têm uma vibração melhor para que minha energia não bate tanta vibração dentro de casa? E aí eu percebi o tanto de raiva que ela tinha quando eu estava doente. Ela nem comigo falava, não queria conversar comigo, nem nada. Ela chegou a sair de dentro de casa. Até hoje mora sozinha, porque ela não suportava me ver doente. E um dia passei mal, acho que desmaiei, meu filho ligou para ela, eu já era viúva. E aí ela veio, menina, essa menina veio na força do ódio. Aí foi olhar a minha pressão, a minha diabetes, e xingando, xingando. E eu sem poder nem rebater, que estava, como diz o outro, se levantasse os braços, Jesus pegava. Só calado, não rebati, não respondi nada. Só uma vez que eu perguntei, minha filha, por que que você tem tanta raiva quando eu estou doente? Ela, mãe, eu não sei. Eu mesmo já me fiz essa pergunta e vejo o quanto eu acho bonito, mãe, quando a senhora está doente, que os meninos ajeitam a senhora, faz uma sopa, faz um caldo, compra um remédio, se preocupa. Essa criatura nunca me deu um comprimido.
E olha que hoje ela tem um bom emprego, ela ganha bem, mas ela não me dá um comprimido. E hoje já melhorou. Mas um certo dia desse, ela entrou aqui e eu fui sair do quarto. Eu me arrastando, a voz bem pesada, quase não saía, porque quando minha tireoide está muito ruim, às vezes eu não consigo nem falar. Aí ela levantou a vista e quando ela me viu a minha situação, eu percebi que ela se assustou. Aí ela foi, se recompôs, chegou perto de mim e disse, tá tudo bem, né, Esther? Que às vezes ela me chama Esther. Aí eu, tá, minha filha, tá tudo ótimo. Porque ela estava vendo, né? Ela estava vendo. Não precisava perguntar. E aí ela mora no cantinho dela e espero em Deus que continue, porque a gente sempre assim bateu de frente. Mas, ó, vez ou outra, ela diz assim, mãe, eu quero um dia, quando eu for mãe, eu quero ser uma mãe igual a senhora. E hoje eu sou a mulher que sou, honesta, direita, pela criação que a senhora me deu. E fique tranquila que eu reconheço que a senhora deu o seu melhor que a senhora tinha para nos dar, a senhora nos deu. E tivemos uma infância muito feliz. A minha infância, eu nunca vou esquecer que eu tive uma infância mais feliz do mundo. É tanto que, assim, eu não esqueço a minha infância, porque foi a fase mais feliz da minha vida, foi a minha infância. E é por conta da senhora, mesmo a senhora com suas neuroses, porque eles não podiam sentir nada, que eu entrava em pânico. E aí, quando eu li exatamente esse livro, que é do Está Dizendo, Nossos Filhos São Espíritos, fui onde serenou mais minha alma e eu me acalmei mais em relação a meus filhos, sabe? Mas mesmo quando eu conheci a doutrina, eu ainda era desesperada. Meu filho quebrava um braço, eu desmaiava. Em vez do povo ir acudir o menino que caiu, e acudir era eu. Hoje, às vezes, a gente contando essas histórias, a gente começa a rir, sabe? Comecei a rir. E ela conta histórias quando ela cai um dia num pé de pitamba, quando ela me viu rápido, ela ficou estatelada no chão, sem nem respirar. Mas quando ela viu meu desespero, ela se nos protegeu do passo e ela se levantou. Estou bem, mãe, não estou sentindo nada, não. Quer dizer, eu era uma mãe desesperada. E aí criei meus 4 filhos, como eu acho assim, até eu pensar que eu tenho um filho que é desonesto. Para quem me conhece sabe que eu tenho um filho desonesto, que é o meu filho mais novo. Isso e assim, causa muita dor numa mãe. Tem um filho desonesto quando ela criou para ser reto, e aí ele vai e escolhe o caminho fora da lei, digamos assim. É uma dor muito pesada para uma mãe carregar. Mas aí, um dia desses, assistindo um filme, e eu ficava sempre me pensando onde eu tinha errado com ele, né? E meus outros filhos disseram, mãe, se a senhora tivesse errado com ele, tinha errado com todos. Era tudo desonesto. Mas veja, só ele. Foi escolha dele, não foi da senhora. E nesse filme, contava uma história assim, o rapaz contou a história de um... Era um bandidão lá grande, e disse que não tinha tido oportunidade nenhuma, era órfão e tudo, até que uma família o adotou. E adotou, deu muito amor a ele, igual dava os filhos, dava a ele, botou ele em escola particular, deu tudo. Mas aos 12 anos, esse menino tocou fogo na casa, com a família inteira, e matou a família. E aí, o que está contando essa história pergunta pro bandidão lá, né? E isso? Você acha que foi da educação ou da natureza? Gente, isso me trouxe um conforto. Porque, assim, por mais que eu tentasse, mas é da natureza dele. Por mais que eu tentei, dei meu melhor,
me doei por completo assim, por ele. Não me reclamando porque eu me doei por amor. Eu me doaria de novo. Em outra encarnação, se tivesse, eu faria de novo, sabe? Assim, de me doar para eles. Porque filhos não precisam de casa boa, coisas boas, precisam de amor. É do que nossos filhos precisam de amor. Independente da idade, eles precisam do nosso amor e vão precisar sempre. E assim, eu dava meu amor, que era o que eu tinha, eu só tinha isso para dar. Eu não tinha outra coisa. Eu não tinha, às vezes, um chinelo para dar, mas eu tinha meu amor para dar para eles. E para mim, que o meu amor foi o suficiente. E depois que assim, da natureza, e eu me lembro dele, e penso que a natureza dele, e hoje só me resta orar por ele. E pedir a Deus, que é o que eu sempre peço, para que ele desperte para o amor, para a verdade, para Deus. Porque no dia que ele despertar, ele vai deixar de ser desonesto. Apesar que hoje, já faz muito tempo que eu tive notícias dele, eu não sei como é a vida dele, a vida que ele está vivendo, eu não sei. Mas que é muito doloroso para qualquer pai, tanto que eu digo que tem filhos honestos, assim como a Edu acabou de falar, é para ser grato a Deus, que tem seus filhos ali tudo com você, tudo honesto, que não rouba, que não engana, não mente. Então, quem tem filhos assim é para ser gratos. E quantos pais têm filhos assim e reclamam da vida, reclamam dos filhos, que os filhos não prestam, quando os filhos são todos bons, porque para mim, se não pratica desonestidade, nem crime nenhum, são bons. Assim, não bons ainda como deveríamos ser, mas são bons e ainda reclamam. Eita, isso me causa às vezes uma certa dor de ver pais que têm filhos direitos, honestos, trabalhadores, e reclamam dos filhos. Me desculpem o desabafo, sabe? Mas, assim, eu acho que está dentro do contexto, porque eu sei que eu tenho dívida com essas criaturas. Porque se eu não tivesse, eu não teria vindo com eles. E mesmo assim, eu os amo tanto, que Deus me livre, eu pensei muito. Eu quero que, se eu tiver mérito, venha com todos os quatro novamente. Todos os quatro. Até mesmo o meu desonestozinho. Quero ver, porque quem sabe na próxima ele já vem com a natureza melhor. Expedita, ainda que a sua fala estivesse fora do contexto, que não está dentro exatamente do que nós estávamos conversando, eu entendo que estudos como esse só fazem sentido quando nós tivermos a coragem de fazer o que você está fazendo, né? Porque se a gente fica só teorizando, trazendo palavras bonitas ou coisas que a gente não está vivendo, não sentem, fica só mais um grupo entre aspas, de intelectuais conversando, querendo mostrar conhecimento, né? Então, é isso aí. Como eu falei, né? Eu não consigo imaginar o que é a dor de mamãe que vê um filho nesse processo, né? Mas eu tenho certeza, como a gente já aprendeu, né? Que ninguém está perdido, você sabe disso, né? Ele vai despertar. O despertar dele vai acontecer e você vai estar do lado dele. Seja nessa encarnação, seja em outra, porque a sua tarefa, né, é essa, né? Quantos exemplos a gente não tem na literatura espírita de mães que esperam séculos, séculos, acompanhando seus filhos do plano espiritual até o dia do seu despertar? Então vai chegar o despertar dele, né? Não tenhamos dúvida disso. Parabéns pela sua fala. E eu vou esperar sempre por ele.
Até um dia ele despertar. Isso aí eu tenho no meu coração, na minha mente. É no dia que ele despertar, começar a fazer as coisas certas, eu estarei sempre amando ele, rezando por ele, e esperando esse despertar. Acho que é só quando faz sentido qualquer estudo, qualquer evangelho, qualquer encontro que se realize, seja presencialmente, seja virtualmente, é quando a gente consegue verdadeiramente expor, né, o que nos traz a essas tardes, esses estudos, sem medo, porque muitas vezes a gente tem o receio, e isso é natural, né, da gente expor algumas questões nossas, mas é sempre bom, eu acho válido por isso, porque é uma prova de que todos nós estamos caminhando, buscando esses estudos para aprendermos, né? E o quanto ele é gratificante. Cada conhecimento, cada leitura, cada estudo, cada encontro. Eu sempre me perguntei, e sempre que eu tenho a oportunidade, a gente assim, estuda ou conversando, quando se fala nessa questão de inimigo, eu sempre pergunto às pessoas se de fato, como aqui é agora, se a gente tem esse inimigo, como a força dessa palavra ela, né, expressa. Então, é um termo tão forte, inimigo. Se a gente tem, de fato, um inimigo, né, nessa nossa vida, né? Eu sempre me questionei isso e me questiono até hoje. E veja, quando a gente está diante de uma leitura como essa, que eu não conhecia, né? Como isso vai aclarando as propostas e vai facilitando para a gente a compreensão dessa proposta de Jesus quando ele fala de amar os nossos inimigos. E sempre que a gente fala, seja na casa, em qualquer lugar, cria-se logo um espanto em todo mundo quando a gente já coloca amar o próximo, amar os nossos, já é difícil. Imagina amar os inimigos. E sem muitas vezes a gente se dá conta de que a gente não tem, de fato, esse inimigo. Lógico, muitas vezes a gente pode criar alguma animosidade com algum irmão, a depender muito da situação, por exemplo, da profissão que a pessoa exerce. Por exemplo, no caso do Godiva, numa sala de aula né, com o Edwilson, que é ainda muito mais complicado a atividade, a gente pode despertar em alguns amigos, parceiros de trabalho, mas veja, até aí você pode simplesmente se afastar dessa pessoa, né? Em caso, você pode até pedir uma transferência do local de trabalho, se a convivência é tão difícil, mas tem sempre uma questão, uma saída, o que de fato vai nos levando a questionar. De fato, eu tenho esse inimigo a ponto de desejar a morte dessa pessoa, né? Então, quando a gente vem e se depara com esse tema de hoje, né, o amigo, o inimigo querido, a gente começa a perceber quando Jesus fala de amar o inimigo. E eu estava lendo aqui, enquanto vocês falavam, procurando, no Evangelho, amai os vossos inimigos, tem um trecho nas orientações de Kardec, onde ele diz: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que está na natureza, que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos
é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Onde é que a gente vai encontrar essa possibilidade de exercer tudo isso aqui que a orientação nos traz aqui no Evangelho, se não com esses nossos inimigos queridos, esses nossos familiares, esses mais próximos? Então, quando a gente começa, eu pelo menos assim eu fui entendendo, quando a gente começa a compreender isso, fica muito mais fácil entender quando Jesus diz: amai os vossos inimigos. Jesus não está dizendo de maneira nenhuma que eu devo me aproximar da pessoa que me fez mal, que tirou a vida de um ente querido meu. Jesus não está dizendo isso. Mas ele está dizendo: ama. Ama aquele que está mais próximo. Ama aquele que verdadeiramente, em determinadas situações de nossas existências, de nossas experiências no mundo físico, a gente criou essa condição de hoje, a gente está nessa posição de inimigo um do outro, né? Então, para mim ficou muito mais claro quando Jesus fala de amar o inimigo. E quando Esperita falava, também eu ia me lembrando que a gente tem que entender que, para Jesus, essa questão do amar é muito mais do que um puro sentimento, né? É assim que Jesus entende o que é o amor. Porque quando perguntaram a espiritualidade como Jesus entendia a caridade, ou seja, como é que Jesus entende o amor? Uma vez que a caridade é esse amor, né, e se manifestando, é esse amor em ação. Então, o amor que Jesus entende transcende essa coisa simplesmente do sentimento, né? É sempre uma questão de ação, de cuidado, né? De justiça. Tudo que a gente ouviu quando a Expedita fez aí o seu relato, quando ela buscou verdadeiramente movimentar em si esse amor para esse filho, para a família, aonde ela agiu na ação dentro daquilo que tinha condição moral, espiritual e material, a ação para proteger aqueles filhos, como todos nós fazemos, né? Então, transcende essa questão de sentimento, uma questão de amor, de um sentimento, né? É essa ação, como Jesus entende que seja o amor, como está na questão 886, né, do Livro dos Espíritos. Então, ficou para mim, pelo menos hoje, e doravante, quando alguém questionar sobre essas questões de amar o inimigo, vai ficar muito mais fácil para mim uma explicação, tentar argumentar com essas pessoas, até para que se quebre essa barreira dessa dificuldade, porque é humanamente hoje, para qualquer um, amar esse inimigo a partir do momento desse nosso entendimento, que esse inimigo é o outro, é uma pessoa que pode nos fazer o mal, pode tirar a nossa vida, né? Então, quando eu vi esse tema de hoje, eu lendo, aí eu comecei a ter essa compreensão muito mais próxima da nossa condição evolutiva, né? Provavelmente a gente chegue à essência dessa proposta de Jesus no futuro, como ele chegou e amar a todos de forma incondicional. Mas aí já quando eu comecei a viver essa leitura de hoje, esse texto, ficou muito mais fácil para mim esse entendimento dessa proposta de Jesus. Já não é tão desafiadora a proposta, amar os inimigos, né? Porque esses verdadeiros inimigos, eles estão muito, mas muito próximos de nós, né? Às vezes habitam até o nosso próprio lar, né? Convivem cotidianamente conosco. Então, eu tirei essa lição de hoje, tirei esse aprendizado. Ficou muito mais fácil eu entender agora qual é essa proposta, como se diz no popular, entender qual é a do cara, né?
amar o inimigo, porque a gente cria logo uma barreira muito grande. Se amar o nosso mais próximo, a gente tem dificuldade, porque a gente sempre está misturando sentimento com essa proteção, com esse cuidado, né? E a gente está sempre errando com nossos excessos, né, nessa proteção, porque a gente acha que o amor precisa extrapolar muitas vezes os cuidados, né? Mas ficou muito bom para mim, eu aprendi muito com esse inimigos queridos que todos nós temos. Nós temos os nossos. Hoje eu estou com uma neta, de 2 anos. Qual a certeza que eu tenho, né, que não seja um desses inimigos queridos que está de retorno a uma convivência? Porque o inimigo, necessariamente, não é aquele que me fez um mal de tirar minha vida, de me bater, de me violentar, não. Muitas vezes, esses inimigos que nós criamos são em relação aos nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós estamos agindo de forma tão egoísta, ferindo o sentimento daquelas pessoas, daqueles nossos mais próximos, e nós vamos criando nessas pessoas essa ideia de inimizade, de inimigo, sem necessariamente ter sido violento com essa pessoa, mas nos seus sentimentos a gente foi ferindo. E a gente é muito bom nisso. A gente é muito bom para inferir esses sentimentos, ainda que seja com um propósito maior de educar, de guiar os caminhos, os passos, né? Aí a gente, às vezes, fere essas pessoas. Provavelmente, em algum momento, a gente feriu nossos pais, né, nesses sentimentos, quando queria nos proteger, e a gente simplesmente, dono da situação, feriu essas pessoas com a questão de respeitando, às vezes até usando palavras que ficaram marcadas. Mas aí ele vem e segue aqui como o texto nos orienta: perdoa, compreende, né, aceita essas pessoas. Então, eu achei muito bacana. Eu tenho meus inimigos queridos. Eu concordo, Paulo, contigo. Para a gente encerrar, assim, fala, Expedita. Nós temos uma tolerância até 1,10, é ou não? Vamos já encerrar. Tu ainda quer falar? Não, era só uma história que eu ia contar rapidinho, Conte. que fez eu passar assim. Eu fazia o evangelho lá na casa de uma pessoa, e lá era nesse dia saiu o evangelho, nesse dia eu estava atordoado, que ele estava muito drogado, muito embriagado. Ele já estava junto com a mulher. Mas viviam brigando. E eu vivia pedindo para ele voltar para casa e ele não voltava. Eu pedi para ele mesmo dormir. No dia que ele estava muito doidão, eu pedi para ele dormir lá em casa, ele não dormia, né? E nesse dia lá no Evangelho, foi daquele homem que estava no deserto e parece que ele vai e desmaia de sede. Aí quando ele acorda, tem dois caminhos. E aí ele segue um. E quando ele chega, tem um oásis. E ele agradece a Deus por Deus ter guiado ele por aquele oásis. E se não fosse Deus guiando, ele poderia ter pegado outro caminho, né? E eu vim para casa naquela tristeza. Aí o Evangelho diz: tome atitude, né? E eu fiquei pensando: meu Deus, que atitude eu posso tomar? E não vou mentir, eu tenho um preconceito danado com Umbanda. E o Vale do Amanhecer eu nunca tinha nem visto falar. E aí, quando eu desci, uma colega minha ligou: Dita, nós estamos indo para o Vale, tu quer ir? Só que eu imaginava que era, vamos dizer, macumba. E aí eu fiquei assim. Aí eu disse assim, aí eu estava de short. Eu disse: precisa, pode ir de short? Ela disse: não, visto uma calça. Aí eu fui vestir a calça. A gente, quando chegou lá, chegou a minha vez de falar, eu falei só isso. Só que antes disso, ainda eu fiquei com essa dúvida na minha mente. E o meu Deus, quem ama é fraco. Porque se não fosse por amor, não estaria aqui. Eu só estou aqui porque eu amo meu filho. Se eu não amasse, eu não estaria aqui, não.
olha o lugar em que eu me encontro, que aquilo para mim era uma coisa absurda, né? Aí, quando chegou minha vez de falar, falei dele e tudo. Quando eu cheguei, ele estava dormindo e até hoje ele não voltou mais para a mulher. E eu agradeci a espiritualidade e eu fiquei pensando, talvez a atitude que eu tivesse que tomar fosse essa. E eu fui assim, mais ou menos assim, sem querer, querendo, e no mesmo dia apareceu a oportunidade, eu fui. E quando eu cheguei aqui, eu achei ele dormindo. E a gente não sabe como eu fiquei feliz, não. E aí ele não voltou, né? E eu fiquei feliz por isso. Mas na minha cabeça ficou. Porque quem ama é fraco. Porque quem ama faz tudo por amor, faz qualquer coisa. Porque eu liguei muito, eu me vi em lugares que eu nunca imaginei de ir. E já fui porque amo. Se não amasse, eu não iria. Terminou agora? Era só isso. Vocês podem concluir. Não, eu ia dizer só que também concordo com o Paulo com essa questão do inimigo, acho essa palavra muito, muito. Eu não acredito que nós não conhecemos ninguém, o coração de ninguém, ninguém conhece o coração de ninguém, mas eu não acredito que nós que já estamos nessa condição de tentar essa reforma íntima, nós tenhamos de fato inimigos. Eu acredito que nós temos pessoas que nós não compreendemos e que não são compreendidas na caminhada, isso vai sempre ter, né? Então, inimigo mesmo, eu não acredito que a gente possa ter. E outra coisa, quando eu falei que evangelho é isso, é esse momento de desabafo em que você e outros já tiveram a coragem de expor as próprias deficiências, eu aprendi isso aí com o Paulo César aqui na casa. Quando ele uma vez falou que não adiantava a gente só ficar com o livro na mão, aquela coisa toda, e fazendo leitura, que evangelho é esse momento de. Aí ontem, quando o nosso irmão estava fazendo assim, esse desabafo, eu percebi assim que havia uma inquietação por parte de outra pessoa que queria logo fazer a prece. Eu disse, não, aqui nós já estamos estudando, aqui já é o evangelho que a gente está fazendo, né? E aí, quando ele terminou, eu disse, agora sim, vamos fazer a prece e a gente dá continuidade à conversa, né? Porque ainda existe na cabeça de alguns aquela formalidade. Não, porque a gente criou certos rituais, né? Não sei se vocês já observaram. A gente começa com a leitura, aí faz a prece, mas aquela pessoa, naquele momento, estava sentindo, estava sufocada, querendo falar naquele momento daquilo que ele estava sentindo, né? Então, não, deixa ele falar, ele falou, nós trocamos algumas ideias, depois foi feita a prece. E aí sim a gente foi para a leitura, né? Então é isso aí, gente. Que nós tenhamos mais momentos em que nós tenhamos coragem de falar não só das nossas quedas, porque isso é terapêutico. Eu penso que seja terapêutico. Não só das nossas quedas, mas também dos nossos acertos, que são raros. Né? Não para que a gente se envaideça, eu sei que não é esse o caso. Mas sempre que nós acertarmos, tenhamos também a coragem de expor aqui, né? Para que a gente possa encorajar um ao outro a também acertar na caminhada, né? Eu já tive a oportunidade aqui de falar de quedas e de um acerto que eu tive esse tempo todo, mas tive um, né? E é isso, o estudo é isso. E vai estar sempre dentro do contexto, sempre que alguém tira da garganta aquilo que está sufocando, é sempre evangelho. É isso. Muito E bem. eu concordo com você. A precezinha para a gente encerrar. Ora, os inspirados. Vamos fazer nossa prece de encerramento de mais uma semana de conquistas. Eu sempre acredito que quando estamos em busca desses conhecimentos, é sempre uma conquista. Sempre que a gente desiste, a gente está prolongando as nossas conquistas, as nossas vitórias no plano espiritual. Então, mais uma semana em que estivemos reunidos sobre o amparo e assistência da espiritualidade, sempre irão nos motivar
a buscar cada vez mais esses estudos, essas informações, esses conteúdos básicos para as nossas transformações. Sempre nos dê essa coragem, nos inspire a falar mais dos nossos erros, porque são desses erros em que nós estamos sempre, ainda que a gente não perceba, exemplificando para o outro. Porque é quando falamos das nossas deficiências, dos nossos erros, que o outro irmão vai se identificar e ele vai ver que não está sozinho na caminhada, que há sempre núcleos familiares com as mesmas dificuldades, ou até mesmo piores. Que a gente tenha sempre a humildade de falar dos nossos acertos, das nossas alegrias, para não ferir a sensibilidade desses irmãos que muitas vezes estão passando por suas dificuldades, suas limitações. E que encontram, em momentos como esse, um refúgio, onde possam, sinceramente, honestamente, participar das suas dores, das suas dificuldades. Estejamos sempre certos de que a espiritualidade benfeitora estará sempre conosco, em momentos em que verdadeiramente, honestamente, nos colocamos sobre a sua proteção. Que Deus nos abençoe e nos dê toda a proteção. Um bom final de semana para todos nós e possamos estar de volta na frente. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, um bom final de semana para todos.